Bom dia, tudo bem? Me ouvem bem? Tudo certinho? Legal. Eu peço desculpas pelo atraso, mas estava socorrendo uma amiga que... Bom dia, Mônica. Bom dia, Vitória. Estava socorrendo uma amiga que pediu um favor, que queria entender um problema do plano de saúde dela. O pai está internado, vai passar por um cateterismo agora logo mais à tarde, é uma pessoa de idade. E ela está bem atrapalhada, e eu não tive coragem de dizer não, e mesmo sabendo que ia atrasar aqui um minutinho com vocês. Muito bom dia, me desculpem, mas a vida cheia de surpresas, né? Vamos lá, última aula hoje, né? Pelo que eu me lembro. Vamos dividir aqui a minha tela, que não apareceu, não sei porquê. Deixa eu voltar lá, saber onde foi parar a tela. Aparece aí, tela? E agora eu volto aqui. Peço para ele me dar não. Uma janela. Eba. Vamos lá. Opa. Entrou? Todo mundo tá vendo? Beleza? A gente já está aqui bem para frente, já na posição de terminar aqui o nosso curso. Bianca, vocês estão vendo certinho os slides, pessoal? Tudo certinho? Sim, sim. A Núbia, ok. A Alani, ok. Beleza, pessoal. Muito bom. Ok, ok. A Bianca, bom dia, ok. Leila, Glaucia, obrigada, gente. Super, super gentil. Vocês são sempre muito gentis. Então, vamos lá. A outra aula, que se eu não me engano foi na terça-feira, eu estava dizendo para vocês que há uma diferença entre a invalidez. Primeiro, há uma diferença entre invalidez como conceito para previdência social e como conceito para seguros de vida e acidentes pessoais. A invalidez é uma coisa para a previdência social e é uma coisa diferente para os seguros, embora a denominação seja a mesma. Os seguros cobrem invalidez laborativa e invalidez funcional. Ambas têm que se manifestar em situação permanente total. Então, não há cobertura para parcial. E na cobertura por invalidez laborativa, terá que ser oriunda de uma doença para a qual não se espere recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis naquele momento. E para a invalidez funcional, é uma situação muito grave em que a doença provoca uma total dependência da pessoa que é portadora. Tecnicamente, a gente poderia dizer até que a invalidez funcional permanente por doença é uma antecipação da morte. Não é muito simpático dizer isso, eu concordo, mas é o correto para a gente entender. Então, é aquela pessoa que está cometida de uma doença que aprende na cama, que precisa de uma série de cuidados, precisa de cuidador, precisa, às vezes, de um auxiliar de enfermagem, enfim. E aí, o recebimento dessa quantia ajuda a custear esse tratamento, né? Além disso, os seguros de vida e acidentes pessoais podem ter cobertura também para diárias por incapacidade. Isso é muito bom para nós que somos profissionais liberais, porque paga diárias, um valor fixado, uma diária, 100, 200, 80, 400, não sei, né? O valor que você fixar na hora da contratação. Em caso de impossibilidade contínua e ininterrupta do segurado exercer sua profissão ou ocupação durante o período que tiver em tratamento médico. Nenhum de nós está livre de ter uma doença, nenhum de nós está livre de ter um acidente. E isso foi bem importante no período da Covid. Quem ficou afastado por Covid e tinha esse seguro, acabou tendo um conforto, porque recebeu os valores das diárias que não pôde trabalhar.
Também é possível contratar uma cobertura para despesas médicas, hospitalares e odontológicas em caso de acidentes pessoais. E aí, então, você vai ter a garantia de um reembolso limitado ao capital segurado, 100, 200, 50, o que você tiver contratado, 100 mil, 200 mil, 50 mil, que você tiver contratado, de despesas médico-hospitalares e odontológicas que você tiver efetuado, despesas que você tiver pago, claro que sob recomendação médica ou do seu dentista, iniciado nos primeiros 30 dias contados da data do acidente pessoal coberto. Isso é importante, ficar de olho na data. Vamos lá, você saiu para pedalar, Deus me livre que aconteça para qualquer um de nós, saiu para pedalar, se atrapalhou, caiu e machucou a boca muito seriamente, quebrou o dente, fez um estrago danado na sua boca. Foi para o pronto-socorro, tratou as outras escoriações, o médico no pronto-socorro disse, olha, você tem que procurar um dentista, porque o negócio aqui foi feio. Estou fazendo sutura aqui, da onde cotou, não, mas precisa procurar um dentista. Você vai ao dentista e ele fala, não tem jeito, aqui perdeu, precisa fazer implante e tal, e você tem lá uma despesa de 10 mil reais, vamos dizer assim. Você, se tivesse contratado essas despesas médicas hospitalares, e você tiver contratado, por exemplo, em 30 mil reais, esses 10 mil reais serão integralmente reembolsados. Mas e se você tiver contratado em 5 mil reais? Problema zero. 5 mil é reembolsado e 5 mil você assume, porque aqueles 5 mil são o limite máximo de cobertura, o limite máximo do capital segurado. Bom, você pode contratar ainda, não é obrigatório, mas você pode contratar ainda diária por internação hospitalar. É o pagamento de uma indenização proporcional ao período em que você fica internado. Vamos supor que desse mesmo acidente aí da bike, você precisou ficar internado durante 5 dias. Né? Beleza, essa tem uma diária de internação, mas ela vai ser no valor do hospital que eu fiquei internado? Não, não. Ela vai ser no valor que você tiver pactuado. Então, você combinou lá, ó, vê uma diária para mim de R$ 1.500, tá? Vou contratar uma diária de R$ 1.500. Aí você sofreu um acidente, foi para um hospital que cobra 1.700 a internação, a diária de internação hospitalar. Você vai receber 1.500 do seguro e vai pagar 200 das suas próprias, do seu próprio patrimônio, do seu próprio bolso. Tá? E tem uma cobertura muito legal, quer dizer, não é legal ter uma doença grave, evidentemente, né? Todo mundo aqui está na mesma página, nenhum de nós deseja ter uma doença grave. Mas, considerando que a vida é risco, como a gente viu lá na primeira aula, pode acontecer de você ter uma doença grave, nesse caso, então, você pode ter uma cobertura para o pagamento de indenização em decorrência de diagnóstico de doença grave, devidamente especificada, devidamente é, é, detectada por um médico, com um laudo médico, e aí então você vai receber uma indenização, que é supostamente o valor que você vai utilizar no tratamento dessa doença. Por que eu estou dizendo supostamente? Porque de repente a doença pode nem ter tratamento. Pode ser, nem tem tratamento. E aí você vai usar esse valor para te dar o melhor conforto possível naquele período que vai ser tão difícil na sua vida, tá? E na vida dos seus familiares. A doença grave não tem nada a ver com o plano de saúde, pessoal. É um valor que você está contratando, 100, 200 mil, 300 mil, 50 mil, não importa. Um valor que você está contratando para o caso de você vir a ter uma doença grave. Esse valor será indenizado para você, insisto, supostamente para que você use no seu tratamento, para que você use nas despesas que o tratamento vai gerar. Se você tem um plano de saúde, tudo de bom, porque o plano de saúde vai atender a doença grave e você vai ter esses recursos para pagar o seu deslocamento para o médico, se você tiver que fazer quimioterapia, tiver que fazer radioterapia, se você precisar ter um cuidador, se você precisar ter alimentação especial, se você precisar adquirir medicação. Não é tudo que o plano de saúde cobre, como a gente bem sabe. O rol é taxativo. Eu não vou discutir esse assunto, porque eu sei que o assunto é bastante polêmico,
tem bons argumentos, né, para aqueles que defendem que o rol é exemplificativo, mas eu me fundamento nas questões de ordem técnica. E aí, então, não tenho outra alternativa, ainda que eu quisesse, eu não tenho outra alternativa a não ser considerar o rol um rol taxativo. Tá? Mas a gente pode fazer uma aula depois de saúde suplementar, em outro momento eu volto no curso de saúde suplementar, a gente pode discutir isso à vontade. Isso é uma coisa que eu não tenho medo, é de dialogar com gente cordial, com gente gentil, com pessoas que querem aprender. Isso não tenho medo de jeito nenhum, pelo contrário, é uma alegria poder dialogar com gente inteligente. E gente inteligente é gentil, né? Não tem por que não ser gentil, sabe que aquilo não nos afasta como pessoas. Né? Mas voltando aqui, então, a cobertura para doenças graves pode ser uma boa forma de você planejar o seu futuro, o futuro daqueles que você ama. Você pode ainda ter um seguro com uma cobertura para perda de renda. Olha que interessante. É um pagamento de indenização em caso de perda do emprego. Aí só pode acontecer, você só vai receber esse valor se você não tiver sido demitido por justa causa. E se você estiver com um tempo mínimo de carteira de trabalho assinada. Isso tudo são detalhes que você vai decidir na hora da contratação. Mas você pode ter, por exemplo, o pagamento de um valor próximo ao seu salário, ou até do seu salário, durante 3 meses, durante 6 meses, a depender de como você tiver disponibilidade de pagar essa contratação. Claro, se você colocar lá, eu quero 3 meses do meu salário, que é de 7 mil reais. Beleza, eu quero 3 meses. Então, você vai pagar um prêmio X. Se você falar, não, eu quero 6 meses do meu salário, que hoje é de 7 mil reais. Beleza, pode ter certeza que você vai pagar um prêmio X mais um. Vai aumentar o prêmio. E também o auxílio funeral, também mais conhecido como seguro funeral, viu? Eu devia ter feito aqui a correção. Seguro funeral. Que reembolsa as despesas havidas com o funeral. A gente sabe que hoje um funeral para garantir um mínimo de dignidade custa uma fortuna. Aliás, o que é que não está custando uma fortuna, né? Tudo está custando uma fortuna na atualidade. Mas os funerais, em geral, são um momento difícil da vida das pessoas, porque quase sempre inesperado e são despesas altas. Então, vale a pena contratar um seguro funeral, vale muito a pena, aliás, porque você faz o dispêndio dos valores e depois é reembolsado dessas despesas. Por vezes, o seguro funeral cobre até o traslado, porque a gente sabe que, infelizmente, não é difícil de acontecer da pessoa ir visitar um parente, morrer, ir para outra cidade, visitar um filho ou uma filha que está aqui em São Paulo, vai visitar um filho que mora em Curitiba, ou que mora no Recife, ou que mora em Cuiabá, e tem um problema e morre. É um perrengue, né? Pagar para fazer o traslado do corpo. Então, isso quando não está fora do país, né? Que aí, então, o perrengue é pior ainda. Eu tive um tio que infelizmente faleceu em Buenos Aires, há muitos anos atrás, é bem verdade, mas não importa. Nossa, meu Deus do céu, foi um parto de ouriço para poder trazer, porque tudo custava muito dinheiro, tudo custava caro pra caramba. Eu sou de uma família humilde e nossa, foi um perrengue. Então, tem um seguro funeral, aí você vai ter que ver se ele tem cobertura para isso, para traslado internacional, quase sempre para traslado nacional, eles têm. E para aqueles que viajam com frequência, você pode contratar um seguro viagem, tanto nacional como internacional, e os seguros viagem quase sempre podem ser contratados com verba específica, com cobertura específica para traslado. Eu, quando viajo, gosto de contratar, porque se eu morrer lá fora, os caras me despacham e o meu seguro cobre e não vou dar despesa para ninguém. Então, isso pode ser feito, inclusive, nacionalmente. Mas é um outro tipo de seguro, é o seguro viagem. Ele só vale no período da viagem. Se você viajar hoje, dia 18, voltar dia 18 de setembro,
ele só vale nesse período. Dia 19 de setembro ele não está valendo mais. Tanto que eu dou uma dica para vocês. Se você vai fazer uma viagem nacional ou internacional, do dia 18 de agosto, está embarcando hoje, vai passar um mês em Manaus e vai voltar dia 18/9, tá? Faz o seguro até 19/9. Faz um seguro um dia a mais. Por quê? Porque se cancelarem seu voo, porque se o seu voo atrasar, isso é muito comum em distâncias maiores, principalmente em viagens internacionais, não é difícil. Você chega no aeroporto, seu voo era às 23 horas, os caras falam, então, seu voo foi cancelado. Eu gosto que eles falam com uma cara super calma, assim, né? Você está na Tunísia, não sei, não conheço Tunísia, mas você está na Tunísia, tem 36 horas para você chegar até o Brasil, e o cara olha com a cara mais calma desse mundo e diz, olá, boa noite, tudo bem? Seu voo foi cancelado. Né? E você? E agora? Então, não, mas fica tranquilo, você está no voo de amanhã às 19 horas. Bom, amanhã significa que você tem mais quase 24 horas pela frente. Sem seguro saúde, se você tiver uma diarreia, vai ficar lá no aeroporto ou vai para um hotel meia boca que a companhia aérea vai indicar. Então, faça o seu seguro por mais um dia ou por mais 2 até. Se você for histérica como eu, faz por mais 2 dias. Posso pedir para estender o seguro de viagem uns 5 dias para a data programada da volta? É você que vai ditar a data da volta. E você pode com certeza dizer lá, olha, meu voo está marcado para dia 18, mas eu quero voltar, eu quero seguro até dia 22. Porque eu não sei o que pode acontecer, tem tido muito problema, companhia aérea, agora mesmo, no começo do mês de julho, na Europa, tinha voo atrasando 4, 5 dias, até ficou famoso um comediante português que ficou fazendo farra no aeroporto, dizendo que ele estava 6 dias com a mesma cueca e tal, enfim, ele estava fazendo para aparecer, na lógica. Mas nada justificava, até porque ele estava na casa dele, estava em Portugal, né? E aquela vez eu fiquei assustada, porque eu tinha voo de volta dia 10/7, e eu falei, caramba, meu. Mas eu tinha o seguro até dia 11. Falei, bom, não tem problema se atrasar. Infelizmente, o meu não atrasou e foi possível, não foi preciso utilizar. Né? Eu dei sorte. Você pode ainda ter cobertura para segurados dependentes, no caso, cônjuge, companheiro, filhos, e pode contratar o seguro, nós já falamos rapidamente disso, na qualidade, na modalidade de sobrevivência. Quando então você vai pagar prêmios durante um período de tempo, 20, 25 anos, 30 anos, e aí, sobrevivendo, você recebe o capital segurado, ele fica para você, portanto, e ele pode ser pago de uma vez só, ou pode ser pago como forma de renda. Quando então o seguro de vida vai se aproximar da previdência privada, mas não é previdência privada. Um seguro muito bacana e que tem uma utilidade social incrível é o seguro educacional. O seguro educacional é contratado para garantir o pagamento das mensalidades escolares, tanto para o ensino básico, fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, durante o período de tempo que tiver previsto no contrato. O contratante pode ser o próprio aluno. A partir de 16 anos até 70, o aluno pode contratar, ele próprio. Ou o responsável pelo pagamento das mensalidades, que é o mais comum de acontecer. Né? Os tutores, pais, primeiro pai e mãe, lógico. E aí os tutores, cuidadores, ou outro responsável, de repente é um tio que paga a mensalidade das crianças. Beleza. Aí o tio pode ir lá e contratar uma tia que paga, enfim. O contratado é a seguradora, que vai pagar as mensalidades caso ocorram alguns dos riscos previstos no contrato de seguro. Pode ser feito a contratação individual, ou o que acontece, que é mais legal às vezes, é que o próprio colégio organiza isso. Em alguns colégios aqui em São Paulo, colégios grandes, colégios importantes, assim, particulares, obviamente, né? Que tem mensalidade. Que eles organizam. Eles chamam um corretor de seguro, chamam a seguradora, eles ficam na posição de estipulante, seguradora na posição de segurada, corretor de seguro intermediário, e quem aderir será o segurado. E é legal que esses colégios organizam uma reunião no começo do ano,
chamam os pais, chamam todo mundo que é responsável pelo pagamento das mensalidades e dizem, olha, a gente está contratando seguro, nós somos estipulantes, só vai aderir quem quiser vai pagar X de prêmio, e nós temos essas modalidades aqui. Por exemplo, pagar até o final do ano, vai pagar um prêmio mais barato. Né? Então, se você morrer, as mensalidades até o final do ano estão pagas. Tem uma outra modalidade que é pagar até o fim daquela modalidade de curso. Então, você pode, por exemplo, no primeiro ano da faculdade, seu filho entrou na PUC, ou entrou no Mackenzie, ou entrou na Uninove, ou entrou na FMU, ou entrou na minha, Unip, não é minha, né? Mas eu gosto tanto de lá que chamo de minha. Não importa. Seu filho entrou, vai fazer odontologia. 5 anos. Aí você contrata um seguro pelos 5 anos. Se você morrer no primeiro ano, o seguro vai pagar os outros 4. Se você morrer no segundo ano, o seguro vai pagar os outros 3. Se você morrer no quarto ano, o quinto ano, seu filho está garantido porque tem o seguro educacional. Você que escolhe. Você quer por aquele ano só, você quer... E essa modalidade de seguro, não sei se eu pus aqui, essa modalidade de seguro pode cobrir também desemprego. Se você ficar desempregado por 3, 4 meses, aquilo que você tiver contratado, o seguro cobre. O seguro normalmente possui vigência de 12 meses, mas você pode, como eu disse, pedir por todo o período do curso. E o que ele cobra? Pagamento das mensalidades, em caso de morte natural acidental, mas também em caso de invalidez por acidente ou por doença, desde que o responsável ou o aluno que pagava a mensalidade ou o pai se torne totalmente inválido. Né? Tem coberturas adicionais também, que garante, como eu disse, o pagamento da mensalidade em caso de incapacidade física temporária, de perda de renda por desemprego involuntário. Se pedir demissão ou for demitido por justa causa, não tem cobertura. Pagamento de despesas médicas hospitalares, reembolso de despesa para aluno para tratamento médico, tem várias outras coberturas que estão junto com a principal, você pode contratar ou não, aí é você que resolve o que você quer fazer. Tudo claro até aí, pessoal? Entenderam essas outras coberturas? Bacana, né? Tem um monte de coisa. Socialmente, esse é um dos seguros mais impactantes mesmo, né? Um dos melhores seguros para as pessoas contratarem. Vamos lá. Dúvida? A Mônica tem uma dúvida. Pois não, Mônica, qual é a dúvida? Vamos ver aqui. Dúvida? Quem recebe o seguro? Sim, a escola, ele é para o pagamento das mensalidades. Você contratou o seguro para 12 meses de mensalidade, morreu no quarto mês. 8 meses de mensalidade serão pagas. Você contratou o seguro para todo o curso, 5 anos do curso de odonto do seu filho, da sua filha. Você morreu no ano 2, 3 anos ela paga. É a escola que recebe. Por isso que a escola faz uma gestão, se organiza e é estipulante. É legal, é uma boa escolha, né? Uma boa forma de administrar. Afinal, ninguém está livre de ter um problema. Né? Quando a epidemia, ou melhor dizendo, a pandemia da Covid-19 pegou mesmo e a gente entendeu que não era uma gripezinha, mas que era um assunto muito, muito grave, as seguradoras verificaram que havia uma exclusão nas suas apólices, eu já falei um pouco disso também, para epidemias e endemias e algumas outras situações semelhantes. Nenhuma apólice de seguro no Brasil usava o termo pandemia. Embora em outros países do mundo, principalmente nos países asiáticos, esse termo fosse utilizado. Por quê? Porque lá não é incomum, nos países asiáticos não é incomum que eles detectem como pandemia quando atinge, por exemplo, toda uma região da Ásia. Mas aqui a gente não tinha o termo pandemia. As seguradoras
se dividir. Algumas entenderam que era devido o pagamento de morte oriundo da contaminação da Covid-19. E outras entenderam que não. A maior parte delas entendeu que sim. E até fevereiro deste ano, as seguradoras já tinham pago 6 bilhões de reais em capital segurado, aproximadamente 150 mil vidas, 147.747, mas de quando eu peguei esses números fevereiro para cá, certamente a gente já teve outros óbitos decorrentes da Covid-19. Então, a maior parte das seguradoras pagou, sim, os valores de seguro de vida decorrentes da pandemia, embora não houvesse previsão de pandemia e houvesse exclusão expressa para epidemia e para endemias. Atualmente, há uma discussão sendo travada no mercado segurador, nessa modalidade, que são as sequelas de invalidez permanente decorrentes da contaminação pela Covid-19. Eu tenho 2 casos no escritório de sequela por AVC, acidente vascular cerebral, que teria sido provocada, que seria decorrente da contaminação por Covid-19. E aí as 2 pessoas estão absolutamente fora de sintonia, estão em coma, grau profundo de coma, e os casos estão em juízo porque há necessidade de se comprovar o nexo de causalidade entre o acidente vascular cerebral ocorrido e ser ou não sequela da Covid. Mas, enfim, esses casos vão aparecer, os casos de invalidez permanente por doença decorrente de Covid vão aparecer, se é que vocês próprios já não têm nas suas áreas de trabalho, já não receberam casos como esse. Muita gente andou dizendo por aí, não, o segurador não paga ninguém, não paga o tal. Não é verdade, não é verdade. Algumas seguradoras fizeram uma interpretação mais restritiva e não pagaram. E as que pagaram, já pagaram 6 bilhões de reais para cerca de 150 mil beneficiários, tá? Bom, eu tenho dado muita aula, desde que a pandemia começou, sobre o seguro como uma forma de planejamento sucessório. A gente viu que ele serve para o planejamento empresarial, interessante. Os sócios contratam, o sócio que sobreviver recebe o valor para comprar as cotas ou as ações do outro, de forma que ele tenha condições de continuar administrando o negócio sem ter que aceitar como sócios os herdeiros do falecido, que muitas vezes não tem nada a ver com ele, como eu mencionei na aula passada. Então, os seguros têm sido muito utilizados para fazer planejamento, tanto empresarial como sucessório. Veja, você, por meio do seguro, pode contemplar diferentes membros da família, para que eles possam concluir os seus projetos. Por exemplo, você tem 2 filhos, um está fazendo odontologia e quer montar um consultório depois. Precisa de recursos para isso. Ele está contando com a sua ajuda para montar esse consultório. E você tem receio de vir a falecer. Pô, deixa o seguro de vida, tendo esse filho como beneficiário, num valor aproximado do que ele vai precisar para montar o consultório. Mas você tem um outro filho que quer fazer mestrado na Europa, quer fazer mestrado na Inglaterra. Beleza? Quanto é que custa lá a mensalidade? Quanto é que custa para ele ficar lá? Vai custar 50 mil euros, 30 mil euros, não sei. Beleza. Você faz um seguro naquele valor, se você vier a falecer. Você tem um filho que quer organizar uma startup, você tem um filho que quer construir um imóvel, você tem a família está construindo um imóvel, né? Vocês estão construindo um imóvel, você tem receio de vir a falecer e não poder mais contribuir para acabar aquele imóvel. Legal, você contrata um seguro para ter recursos para que a família consiga terminar o imóvel, terminar a casa própria, enfim.
Se você, bom, pode contratar o educacional, eu já falei disso, pode indicar como beneficiário pessoas para as quais você deseja garantir um bom futuro e que não sejam seus herdeiros. Então, por exemplo, você quer. Eu tenho um amigo muito querido, muito gente boa pra caramba, que ele foi casado, teve 3 filhos, se separou. Hoje ele tem um novo relacionamento, mas ele tem um enorme apreço pela ex-esposa, pela mãe dos filhos dele. Por quê? Porque, como ele disse, olha, ela se sacrificou pela minha carreira. Ele fez uma carreira no Ministério Público, então vocês sabem como é que é. Tem que morar a cada tempo numa determinada comarca, numa determinada entrância lá. E ele falou, olha, ela tinha uma carreira profissional, mas acabou, porque morou um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, um pouco acolá. Acabou que ela não conseguiu tocar a carreira dela. E depois, quando a gente se estabilizou em São Paulo, os filhos demandavam muito, eram 3, e aí acabou que ela não voltou a trabalhar. Aí eu me separo dela, os filhos crescem, saem de casa, eu vou deixar ela míngua, vou deixar ela vivendo com uma pensãozinha na Previdência Social. Não, não. Eu pago pensão alimentícia para ela até hoje para dar a ela uma vida confortável. E tenho seguro que se eu vier a falecer, ela vai receber como beneficiário. Tá certo. É uma coisa de gente civilizada, né? Uma coisa de gente, gente sensível, né? Realmente um ser humano de valor. Mas você pode querer fazer isso para um sobrinho seu, por exemplo, quer ajudar um sobrinho, ou ajudar, enfim, né? Uma pessoa, e você pode deixar como beneficiário. Você pode contratar um seguro e indicar como beneficiário o futuro inventariante. Gente, inventário toma um dinheiro danado, vocês sabem disso. Eu não faço inventário, mas todo mundo que tem uma pedra na família reclama comigo. Pô, mas pagar um inventário é caro. Imposto causa mortes e tem um monte de coisa aí que tem que recolher. Uma pessoa que faz planejamento, ela pensa nisso. Quem é que vai ser meu inventariante? Ah, vai ser meu marido, provavelmente. Vai ser meu companheiro, vai ser meu filho mais velho. Beleza. Vou fazer um seguro, ele é beneficiário, já chama o cara para conversar. Se quiser por escrito, registra em cartório, só para todo mundo saber, bota os outros filhos para saber também. Fala assim: ó, tô deixando esse dinheiro aqui para pagar o inventário. Você paga o meu funeral e depois paga tudo do inventário. Feito? Já deixa isso combinado e deixa o seguro lá estruturado. Angélica, mas eu vou pagar todo mês durante anos e se eu não morrer? É, risco é assim, né? Deus fez tudo de bom para nós, mas isso ele não fez. O dia que a gente nasceu, avisar, olha, deixa eu te avisar. Você está nascendo aqui, dia 13 de novembro de 59, você vai morrer dia 14 de setembro de 2047. Não, isso aí Deus não fez, não. Então, é probabilidade. Cada um de nós deve avaliar os riscos, deve avaliar o quanto quer investir nessa probabilidade. Eu trouxe aqui, se ninguém tiver dúvidas sobre esse assunto, alguns temas para nossa reflexão. Alguns temas que são mais polêmicos e que são perguntas que os alunos quase sempre me fazem, então eu já antecipei aqui. Se eu não atingir todas as perguntas, fiquem à vontade, só me perguntar que eu respondo. Muitos alunos me perguntam assim: eu posso indicar uma pessoa jurídica como beneficiária? Pode, pode. Você pode fazer um seguro que tenha como beneficiário uma ONG que você ajuda. Eu, por exemplo, ajudo a creche do Centro Espírita que eu frequento lá em Campinas, o Centro Espírita Vovô Nestor, que é uma creche. Hoje são 700 crianças atendidas pela creche. E os recursos da prefeitura não são suficientes para tudo, são suficientes para alimentação e para pagar os funcionários, mas algumas coisas não, por exemplo, para fazer manutenção da creche, para comprar material didático, brinquedos, essas coisas, não dá. Então, eu ajudo a creche lá com alguma assiduidade. Posso deixar um
a creche como beneficiária no seguro de vida. Posso deixar a Karine, Sociedade de Advogados, sem problema nenhum. E é recomendável que isso aconteça. Afinal, se eu vier a falecer, vai ter que contratar um escritório, vai ter que contratar um advogado para pôr lá, para fazer as coisas que eu faço. E um advogado sênior, né? Porque eu dou consultoria, então, quer dizer, na minha idade é sênior mesmo, né? Tem experiência, 40 anos de formado, mestrado, doutorado, tal, né? Vai ter que ser um advogado que possa dar conta desses casos mais complexos, né? Que a minha idade e a minha experiência permite que eu dê o meu estudo, né? Também. Enfim, pode? Pode. Pessoa jurídica pode ser beneficiária? Pode. E quando você contrata o seu funcionário, então? Como eu dei exemplo aqui, logo na primeira aula, comecei a falar de seguro de vida, eu falei, ó, do meu sobrinho, lembra? Que foi, a empresa mandou eles trabalhar lá fora e fez um seguro para ela. Porque se ele morresse lá, ela ia ter que mandar outro para lá, ia ter despesa tudo outra vez. Expliquei isso para você. Posso indicar um beneficiário sem vínculo com o segurado? Pode, pode, já falei para vocês. A indicação é livre, você indica quem você quiser. Só não pode indicar a concubina. Se você não tiver separado de fato ou de direito, você não pode indicar a pessoa com quem você tem uma relação enquanto mantém um outro relacionamento. Então, se está casado, não pode indicar a pessoa com quem você está tendo um caso. Você tem uma união estável, não pode indicar outra pessoa, porque o direito brasileiro, hipócrita como é, não permite que a concubina seja indicada. Outra pergunta que sempre me fazem: há alguma formalidade para indicação de beneficiário no caso de manifestação de última vontade? Não, não há formalidade. Qualquer meio de prova lícito pode ser utilizado. Eu atualmente não duvido que já estejam sendo utilizados até gravações de WhatsApp. Não duvido. Desde que aquilo faça parte de um conjunto probatório. É isso que vai fazer a diferença. Então, por ato de última vontade, você indica uma pessoa diferente. Você indica, por exemplo, uma sobrinha e não indica seus filhos. Qual é o conjunto probatório? Seus filhos estão formados, estão trabalhando, estão bem, são autônomos já economicamente. Essa sobrinha está com uma doença grave, tem um filho de 3 anos, que ela precisa criar, e o marido, o pai da criança, que nem era marido, o pai da criança sumiu. Desapareceu. Nem assumiu a criança nem nada. E você vem ajudando essa sobrinha já há algum tempo. Desde que ela descobriu essa doença grave, parou de trabalhar, ela está com esclerose múltipla, tem 29 anos, tem um filho de 3 anos, os pais dela já faleceram, você era irmã da mãe dela, faleceu, sua irmã já faleceu, seu cunhado já faleceu, e você vem ajudando essa sobrinha há algum tempo. Na hora que você está muito doente, que você percebe que tem muita expectativa de sobrevida, você lembra que o seu seguro de vida está no nome dos seus filhos, que são maiores, que têm vida economicamente independente. E aí você manda uma mensagem para os seus filhos dizendo: estou trocando, estou tirando vocês, estou colocando a Ana, porque ela está numa situação muito difícil, e eu quero ajudar a Ana, então meu seguro de vida vai ser para ela. Pode? Pode. Pode, porque tem todo esse conjunto probatório. A Ana vai chegar lá e vai dizer: olha, realmente, minha tia me ajudava, todo mês ela me mandava 3 mil reais. Desde que eu fiquei doente, ela passou a mandar 5 mil reais todo mês. E graças a ela é que eu conseguia manter o menino no colégio, ter uma faxineira para ajudar aqui em casa e comprar os remédios que eu preciso. É isso. Tem a gravação? Tem a gravação. Vai estar lá no seu celular, que pode ser objeto de perícia. Inclusive, para ver se a voz é a sua mesmo. Enfim, não tem uma manifestação de última vontade que tenha que ser formal. Qual é o ideal, pessoal? Mundo ideal. Mundo em que nós, advogados, não vivemos. Mundo ideal.
é você ligar para o seu corretor de seguro, pedir para ele a alteração. Ele te leva um novo cartão de proposta. Você preenche o cartão de proposta, indica a Ana como beneficiária, entrega na mão do corretor, o corretor leva na seguradora. Quantas vezes nós, advogados, pegamos em cima da nossa mesa um caso numa situação ideal? Situação ideal não vem para advogado. Quando chega na nossa mão, é porque é bucha de canhão, é pepino, é perrengue, é cão chupando manga, parte ouriço também chega muito na nossa mão. Né? Sabe o que é ouriço? Aquele bichinho todo espinhudo? Você já imaginou como é que deve ser o parto do ouriço? Valha-me Deus, né? É isso aí, valha-me Deus. Então, nunca vai chegar na nossa mão uma coisa perfeita. Aí nós vamos ter que trabalhar com o conjunto probatório, relação do segurado com o beneficiário, os fatos ocorridos no momento que antecederam a morte, os vínculos afetivos mais ou menos fortes com aquele. Mas precisa provar vínculo afetivo? Não. Você precisa provar que aquela indicação de última vontade, parte ouriço é boa, né, Helena? Lá no interior a gente fala muito. É pior que parte ouriço. Você precisa provar que aquilo não saiu do nada, que não houve coação, que não houve engano, que a pessoa quis fazer. Como é que você prova que ela quis fazer? Se você conseguir provar todo esse conjunto que eu estou colocando aí. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão me parando aqui que a gente fala, tá? E se o beneficiário tiver sido deserdado? Você elegeu como beneficiário, escolheu como beneficiário um dos seus filhos e deserdou o filho. Ele pode ser beneficiário? Pode. O beneficiário não precisa ser herdeiro. Ele só vai receber o capital segurado pela ordem sucessória quando não tiver havido indicação de beneficiário. Agora, o beneficiário deserdado, aquele que tiver sido indicado como beneficiário, mas tiver sido deserdado da herança, não vai perder sua condição de beneficiário. Salvo se ficar comprovado que ele foi, por exemplo, responsável pelo assassinato do segurado. Aí não pode. Porque ninguém pode ter lucro com o ato perverso praticado, com o ato criminoso praticado. Ninguém pode lucrar com isso. Agora, atenção. A deserdação é muito específica. Ela acontece só nos casos de testamento, conforme está lá no 1961. A exclusão da sucessão decorre de indignidade. A Suzane von Richthofen é um belíssimo exemplo. Se a Suzane fosse indicada como beneficiária, e devia ser, né? Os pais dela eram pessoas de muitas posses, o pai dela era engenheiro do Departamento de Estrada de Rodagem, né? Funcionário público, ele devia ter um seguro para os filhos. E, em princípio, ela poderia receber. Mesmo que ela tivesse sido deserdada no testamento, ela poderia receber. Não tem problema nenhum. Só que ali foi diferente. Ela foi excluída da sucessão por indignidade, comprovada indignidade. Se a indignidade, que no caso dela foi o assassinato, a cumplicidade do assassinato dos pais, se a indignidade foi suficiente para afastá-la da sucessão, vai beneficiá-la no contrato seguro? Se a norma cogente afasta a Suzane Richthofen porque ela foi reconhecidamente, comprovadamente responsável pela morte dos pais, quer dizer, na norma cogente ela não pode ser herdeira, mas daí no contrato particular, no contrato privado, ela pode ser beneficiária? Não, evidentemente que não. Não há cobertura para ato ilícito. Nenhum, perdão. Não há cobertura para ato doloso em contrato seguro. Nenhum seguro cobre ato doloso. Não no Brasil. Lá fora tem até algumas coberturas em seguros empresariais, tal, mas é lá fora. Principalmente em United States of America, que é um lugar que pensa o capitalismo de uma forma completamente diferente da nossa. É cultural.
Mas aqui não tem jeito. Então, o beneficiário que tiver sido excluído da ordem sucessória por indignidade que afete a relação com o segurado, poderá sim perder o direito a essa qualidade. Agora, se ele for deserdado porque o pai resolveu, ou a mãe resolveu que os 50% sobre o qual poderia testar não vai dar para esse filho, porque esse filho resolve fazer qualquer coisa que ele discorda, não se aplica ao seguro de vida, porque seguro de vida não está na herança, como a gente sabe. E a cessão de direitos entre beneficiários? Pode? Minha mãe está deixando o seguro de vida dela para nós três. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais velho. Está deixando para nós. E aí meu irmão resolve negociar a parte dele. Pô, a mamãe está deixando seguro aí, 300 mil reais, é 100 pau para cada um. Me adianta o meu 100 mil reais e eu passo para você. Não. Beneficiário não tem direito, gente. Beneficiário tem expectativa de direito. E beneficiário não é herdeiro. Portanto, não pode negociar com crédito que ele não tem. Um direito que ele não tem. Agora, aconteceu o óbito. Aconteceu o óbito do segurado. O beneficiário sabe que ele é beneficiário. E sabe que o valor que vai competir a ele, que vai caber a ele, é de 1/3, como no caso que eu estava aqui dizendo, e ele vai ter direito a 100 mil reais. Então ele diz, olha, eu estou fechando negócio, estou comprando uma casa, ou estou comprando um apartamento para minha filha, que vai casar, eu precisava muito desse dinheiro, mas tinha que ser agora. Agora para eu poder fechar o negócio nos próximos dias. Tem como você me adiantar? Tem. Aí ele está fazendo uma cessão de crédito. Ele tem um crédito, ele sabe que está indicado, ele sabe que é o beneficiário. O segurado já foi a óbito, então é diferente. É uma cessão de crédito, tá? Tranquilamente, sem problema nenhum. Ficou claro, pessoal? Qualquer coisa, vocês me acessem aqui, tá? Obrigada, Anúbia. A Anúbia é sempre muito simpática. Hipóteses de nulidade na indicação do beneficiário e consequência. Vai ser nula a indicação do companheiro e segurado, do segurado que não tiver separado de fato ou de direito. E também será nula a indicação do beneficiário se ficar comprovado que aquilo não foi um ato de vontade do segurado. O segurado foi levado a erro, que o segurado fez a indicação sobre coação, que houve dolo do beneficiário para que o segurado indicasse. Aí é o ato jurídico que não está valendo, é o ato jurídico que é nulo ou anulado. Não tem a dúvida disso. Né? A pessoa foi lá, o filho maldito foi lá e fez uma chantagem com o pai, disse que ele está com câncer, que ia morrer. É o que eu estou tentando criar aqui agora. Que ele ia morrer, que os filhos dele vão ficar míngua, que os filhos dele vão passar fome e tal, papapá. E aí o pai, desnorteado, coloca como beneficiário esse filho e tira os outros. Aí depois ele vem a saber que não é nada disso, que o filho não tem câncer porcaria nenhuma, que não está acontecendo nada, que pelo contrário, o filho tá querendo que ele morra logo para pegar esse dinheiro e fazer estrepulia por aí. Né? É o caso de erro. Eu tenho um amigo, não é a única pessoa que aconteceu isso, com certeza, que antes do exame de DNA, ele fez uma viagem de férias, tinha lá seus 18 anos, fez uma viagem de férias, para uma cidade aí no litoral, conheceu uma moça, se relacionou com ela, voltou para casa, esqueceu aquilo tudo, viagem de férias, né, pessoal? Adolescente, jovem. Aí, 2 anos depois, a moça bate na porta da casa dele, ele, menino rico, morava aqui no Pacaembu, uma baita de uma casa. A moça bateu na porta, criança no colo,
Ah, é aqui que mora fulano? Queria falar com ele. Ah, não tá na faculdade. Ah, tá bom, eu espero aqui na porta. Não, não, por favor, entra, né? Tá com a criança no colo. Aí a empregada falou pra avó dele, tem uma pessoa aí procurando fulano e tá com uma criança, né? Aí a avó, já esperta, né, foi lá e pois não, tal. Não, não, é que eu moro em tal lugar, tal. E eu queria falar com ele. Mas é alguma coisa que eu possa ajudar? Não, não, ficou aquela enrolação até que ele chegou, olhou a menina, reconheceu, falou, oi, tudo bem, tal. Então, quando começa com então, né, senta que lá vem piche. É seu filho. Não tinha exame de DNA. Isso foi começo dos anos 80. Tinha exame de DNA. Tinha um exame lá que dava uma possibilidade e tal, papapá, mas não era como hoje. Não faz o exame e pumba. Aí ele nem quis fazer o exame. Nossa, nem quis. Já foi lá no cartório com ela, lá no cartório da cidade de Praia, a revelia do que a mãe dele queria, porque a mãe dele era médica, ela fez umas contas, achou que não dava. Quando é que essa criança nasceu? Nasceu em julho, tava. Paguei quando? De tanto. Pô, você esteve lá em janeiro, não dava, né? Ela fez umas contas básicas, como médico, falou, não dá, filho, não é. Vamos esperar, entendeu? Não, não, não. Ele, assodadamente, até um gesto bonito, né? Não, não, é meu filho, pá, vamos lá. Passou pro nome dele e começou a pagar uma pensão e acompanhar a vida do menino e tal. E aí, acho que ele foi tão sincero em fazer isso e que lá na frente, quando o menino já tinha uns 12, 13 anos, ela veio procurá-lo para dizer que, por favor, que eu perdoasse, mas ele não era o pai. O pai era um militar da cidade dela, casado, pai e filho, e ela tinha se relacionado com ele e ele não podia de maneira nenhuma ia atrapalhar a vida profissional dele, se aparecesse que ele tinha um filho fora da constância do casamento. Como ela tinha se relacionado com meu amigo naqueles dias de férias, ela falou, é seu, né? E ele entrou nessa bem, enfim, ele não era o pai. E aí, para tirar o nome, gente, isso dá um trabalho, vai dar um trabalho. Ainda mais na época que ainda não tinha o exame. Depois conseguiu, depois eles fizeram o exame de DNA tal, e ficou comprovado, papapá. Nesse caso, é um caso de erro. Ele foi levado a erro. E ele tinha um seguro de vida em nome do menino. E ele mudou o beneficiário do seguro de vida, por óbvio, porque foi levado a erro. Moral da história, esse é um exemplo, Núbia. Pode ter outro. Pode ter exemplo de alguém. O cara tá aprontando muito e a pessoa chega e fala assim: tô grávida, é seu filho, eu vou contar, vou destruir seu casamento, vou acabar com sua moral lá na empresa, acabar com a sua reputação. Você está candidato àquela vaga de diretor, vai acabar tudo, porque eu vou contar que houve assédio, tá. Você fala, não, pelo amor de Deus, eu vou te dar uma pensão, vou deixar um seguro no seu nome. Tudo mentira, né? Tudo mentira, tudo estratégia. E outras coisas, seu sócio pode dizer, estou com uma doença grave, né? Eu sei que eu vou morrer, meus filhos vão ficar aí desesperados. Não, vamos deixar o seguro no seu nome. Enfim, vai ser anulada a indicação toda vez que ficar provado isso. Se vocês tiverem algum outro exemplo que vocês queiram apresentar, ou queiram checar, a gente fala, tá? Uma pergunta que já me fizeram aqui, e que eu vou responder agora, é essa. Quando a lei menciona no 792 restante aos herdeiros, devemos considerar o cônjuge nessa cota parte da indenização? Sim, é o que está lá no 1829 do Código Civil. Lembra quando diz assim, quando não houver indicação do beneficiário, será pago metade ao cônjuge e a outra metade pela ordem sucessória. Naquela parte da outra metade pela ordem sucessória, a gente cumpre o 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado, falecido, no regime de comunhão universal, aos descendentes, ao cônjuge sobrevivente. Tá tudo certinho. Tudo certinho. Né? Entra sim, entra aí na ordem sucessória, como tem que ser, como é determinado. Então, como consequência, no citado artigo 1829, onde se lê cônjuge, deverá compreender cônjuge ou companheiro.
sem problema. Mas lembrando que ele não poderia estar casado com outra pessoa ou em união estável com outra pessoa. Então, tá respondido. Entra lá? Entra lá. Eu acho que tinha uma colega que estava com um caso desse, que era a mãe, acho que era isso. Não lembro se a colega está aqui ainda, se ela pôde vir nessa aula, mas tinha uma colega assim que estava com um caso desse, tá? Tá aí a explicação. Agora com a citação jurídica e tal. Alguns outros temas para reflexão. Ausência e morte presumida. O capital segurado, no seguro de vida, deverá ser pago no caso de morte presumida. E a morte presumida também não é uma coisa muito simples, né? Quando a morte presumida apareceu no Código de 2002, no Código Civil de 2002, ficou todo mundo animado, né? Morte presumida. Mas ela não é muito simples para ser provada e tal. Quando a gente vai ler direitinho o artigo, a gente fala, pô, ele diz bem menos do que a gente imaginava que ele dissesse. Mas, sendo decretada judicialmente a morte presumida, o capital segurado será pago. E no caso de ausência, não, porque a cobertura não é ausência, a cobertura é morte. Não, mas faz 50 anos que a pessoa subiu, sinto. Agora, se alguém conseguir converter a ausência em morte, beleza. Tendo uma sentença judicial de morte, é autorizado. Como foi autorizado, naquele caso específico do deputado federal Rubem Alves, pai do Marcelo, né, aquele menino, Marcelo, eu acho que não sei se é Marcelo, gente, agora me fugiu completamente. É um escritor razoavelmente famoso, Marcelo Rubem Alves, isso mesmo, Marcelo Rubem Alves. Isso mesmo, obrigado, viu? Marcelo Rubem Alves. É um menino extraordinário, espetacular. Tem livros muito ótimos. Ali o que aconteceu? A ditadura militar invadiu a casa deles, lá no Rio de Janeiro, levou o pai dele preso, o deputado Rubem Alves, nunca mais devolveu e nunca mais disse onde estava. Mas eles foram, ao longo dos anos, conseguindo provas de pessoas que foram torturadas junto com o pai dele, que ouviram gritos, que sabiam que era o deputado Rubem Alves que estava lá, e aí todo esse conjunto probatório resultou no reconhecimento da morte dele. Aquela ausência prolongada, porque a ditadura militar foi tão perversa que ela dizia assim, não, a gente soltou ele. Agora, se ele não foi para casa, ainda tirando sarro da família, né, cara? Tudo bem. Né? O que é dele está guardado. Deus sabe exatamente o que fazer quando essas pessoas chegarem lá no juízo final. Né? Aí a justiça reconheceu que aquela ausência prolongada não era ausência porcaria nenhuma. Ela tinha sido assassinado, foi torturado até ser morto. E aí deu a sentença e ela pôde lavrar o atestado de óbito. Que a vida deles estava em suspense. Inclusive, eles tinham muitos bens, ambos eram de família em boas condições, né? E eles tinham muitos bens e não podiam fazer nada, não podia vender uma casa, não podia vender um apartamento, porque ele não estava e ninguém sabia onde ele estava. Né? E, enfim, conseguiram resolver. Então, transformou a ausência em morte presumida, aí beleza, paga o seguro. E existem muitos casos com suspeita de fraude. E aí eu já contei um deles para vocês. São aqueles casos em que não se entende muito bem por que houve a contratação do seguro, e aí a pessoa morre numa circunstância que ninguém entende muito bem como é que foi. Teve um caso no Rio de Janeiro que um criminoso saiu fazendo seguro de vida de tudo que foi morador de rua que ele encontrou. Ele fez seguro de uns 20 moradores de rua. Em valores baixos, para não chamar atenção. Peraí, Celeste, você já fala já. Em valores pequenos, para não chamar atenção. Então, um seguro de vida de 20 mil reais. Ele pegou a assinatura do morador de rua, como se o morador de rua tivesse contratado.
e colocou a si próprio como beneficiário. Ficou pagando prêmio aí 1, 2, 3, 4, 5 meses. E depois saiu matando todos os moradores de rua. Matou os caras, isso mesmo, matou. Deu um aguardente batizado, uma cachaça batizada. Não adianta procurar no Google, isso foi muitos anos atrás, vocês não vão achar. Mas é sério, essa história aconteceu. Foi logo que eu entrei no mercado de seguros, é uma das histórias que mais rolava, assim, daquelas que assustava mesmo a gente. Era uma suspeita de fraude. Ele não tinha nenhum vínculo com aquelas pessoas, ele não, nada, mal conhecia, não sabia dizer nem da onde conhecia. E aí a polícia apurou e descobriu que era assassinato e o cara foi preso. Não sem antes assassinar um sindicante, uma seguradora. Matou o cara, que estava investigando em nome de uma seguradora. O cara era terrível mesmo, o cara era daqueles bem violentos. Mas tem várias outras fraudes. Né? Tem gente que faz um seguro e depois informa a morte e dentro do caixão você acha tijolo, pedra. Já aconteceu também. Isso se pesquisar na internet tem. E a pessoa não morreu, mas ela finge que morreu para assumir uma outra personalidade, para poder receber o dinheiro. Tem maluco para tudo. Né? Tem maluco para tudo. Então, como é que é feito o pagamento nos casos de suspeita de fraude? Primeiro é feito uma baita de uma investigação. Ou a própria seguradora, que vai até a página que ela pode ir, porque ela não tem poder de polícia. Então, ela faz uma sindicância, não é nem investigação, quem faz a investigação é o Estado. Ela faz uma sindicância até a página que ela pode ir. A partir dali, ela vê se tem elementos para pedir instauração de inquérito policial por crime de fraude contra seguro, que está previsto lá no artigo 171 do Código Penal de 1940. Eu tinha aqui uma pergunta para ser feita por quem levantou a mão, que agora eu já não lembro mais quem foi que levantou a mão. Deixa eu parar a apresentação aqui e ver se aparece. Não, aqui levantei eu agora. Quem que ia falar, pessoal? Bianca, pode ser? Acho que foi a Bianca. Não? Bom, vou voltar a compartilhar minha tela aqui. E aí, se alguém quiser falar, desculpa eu não ter atendido aquela hora, só queria acabar meu raciocínio, viu? Não foi por maldade, não. Se a pessoa tiver por aí quiser falar, estou à disposição. Estamos, né? Todos. Bom, que mais? Comuniência entre segurado e beneficiário. Isso é raríssimo, mas acontece. A perguntei foi mais cedo o seguinte: nessa mesma linha de seguro educacional, tá aqui, agora achei. O que eu perguntei foi mais cedo. Nessa mesma linha de seguro educacional, salvo engano, tem para condomínio também? Bianca, para pagar o condomínio em caso de desemprego? Seria isso? Confesso que não conheço essa modalidade, mas posso te responder o seguinte: ela é possível. É possível. Sem dúvida, ela é possível. Tecnicamente, o que eu estou dizendo, ela é possível. Por que tecnicamente ela é possível? Porque você está vendendo seguro para o condomínio e diz assim, ó, quer contratar condomínio? Quer contratar um seguro para o caso de haver inadimplência por quem perdeu o emprego? Até 3 meses? Pode ser. Você pode acoplar essa cobertura lá. Mas eu não sei se tem disponível no mercado. Eu, pessoalmente, nunca vi. Mas é como eu digo para vocês, eu não sou corretora de seguro. Então, às vezes, fico... E eu nunca vi um caso desse. Eu, normalmente, tomo contato com as apólices quando aparece um caso no escritório e eu aí vejo a apólice, a documentação que a seguradora manda. Eu nunca vi. Mas vale a pena pesquisar com corretores de seguro, porque se tiver, é um baita de um produto. Não tenha dúvida que é um produto espetacular. Né? Eu não sei vocês aí, o condomínio de vocês, mas tanto aqui, Paulo, como é que você afirma isso? Não existe, assim, da onde vem essa informação?
Ah, o Paulo é corretor também. Ele está dizendo que não existe. Olha, Paulo, eu não sei. Valia a pena a gente pesquisar. Produto novo de seguro surge a todo momento. De repente, já tem alguma startup, alguma insurtech trabalhando com isso e a gente não está nem sabendo. Insisto, tecnicamente é possível criar essa cobertura. Bom, vamos lá. Comoriência entre segurado e beneficiários. A comoriência é muito difícil. Tá? Ela está prevista lá no artigo 8º do Código Civil de 2002 e diz que se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu ao outro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Se o segurado e o beneficiário morrerem ao mesmo tempo, o capital será destinado aos herdeiros do segurado, conforme determina o 792. Morrer ao mesmo tempo. O beneficiário não se tornou beneficiário. Ele morreu. Mas por que não foram os herdeiros do beneficiário, Angélica? Porque ele não se tornou beneficiário. Ele morreu no mesmo momento. Ele morreu junto. Ele não adquiriu nenhum direito. Ele tinha uma expectativa de direito que ele era beneficiário. Morreu. Acabou a expectativa de direito. Fim. Não tem mais direito nenhum. Mas, se puder provar que o beneficiário morreu alguns minutos depois que ele teve uma sobrevida, ainda que tenha sido de 15 minutos, 10 minutos, em relação ao segurado, o capital segurado passou para o beneficiário, que, entendo falecido, vai deixar para os seus herdeiros. Por quê? Porque integrou o patrimônio dele. Morreu o segurado, que tinha deixado 100 mil reais de capital segurado para o beneficiário. Ele morreu 5 minutos antes do beneficiário. Naqueles 5 minutos, o beneficiário adquiriu um direito. Morreu. Para onde vai esse direito? Vai para os seus herdeiros, porque aquele direito de 100 mil reais integrou o patrimônio do beneficiário. Ok? Morreram ao mesmo tempo. Ficou comprovado, ó. Tá aqui o laudo, eles morreram ao mesmo tempo. O beneficiário não adquiriu o direito. Ele tinha uma expectativa que não se concretizou. Portanto, aquele valor vai ser a mesma situação de um segurado que não tivesse indicado beneficiários. É aquela situação 792. Tudo bem, moçada? É uma equação de segundo grau, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas a gente não pode confundir seguro de vida com herança. Porque não é. Tá? Bom, eu selecionei e vou mandar para vocês hoje, finalmente, porque os meus slides acabam, minha aula acaba, e eu vou mandar para vocês. Eu separei essa bibliografia, são 3 livros em que vocês podem encontrar muitas informações importantes sobre seguro de vida. Então, tem esse do professor Adilson Campoy, publicado pela RT, tem esse do professor Ayrton Pimentel, publicado pela editora Roncarate, e tem esse da professora Bárbara Bassani de Souza, um dos novos valores do direito de seguro contemporâneo, muito jovem, muito bem preparada, tem mestrado, doutorado, e que publicou esse seguro beneficiários e suas implicações. Aqui tem a Alani me perguntando, professora, pode condicionar o beneficiário? Por exemplo, deixa para o fulano se ele cuidar de ciclano? Pode, mas ele vai cumprir se ele quiser, né? Na verdade. A não ser que você lavre um documento em cartório e ele assuma essa obrigação, né? que tenha todo um aparato de oficialidade. Né? Isso tem. Eu fiz isso com a minha sócia, já falei para vocês. Eu tenho um seguro, que ela é beneficiária, mas eu disse, é para cuidar da minha mãe. Deixei por escrito, não está em cartório, porque ela já disse, pelo amor de Deus, não precisa pôr isso em cartório, cara. Também não é nenhuma fortuna, é um valor, um valor para que eu acho que pode ajudar a minha mãe, né,
a ter uma vida digna, confortável. Mas pode sim. Agora, a outra pessoa precisa aceitar o encargo, né? Ela pode não querer aceitar. Mas havendo concordância, é um ato é um contrato, como outro qualquer, em que as partes assumem obrigações. Vamos falar de previdência complementar aberta. É o nosso assunto. Nós não vamos falar de previdência social e nem de previdência complementar fechada. Vamos entender o que é. Tem muito motivo para a gente falar de previdência complementar, né? A reforma da Previdência Social, que preocupa bastante, a longevidade da população brasileira, nós estamos vivendo mais, então antigamente a pessoa aposentava, recebia um valor que não era tão grande assim, mas ela também não ia viver muito, tá? A expectativa de vida era 74, tá? Hoje a expectativa de vida já está bem mais alta que essa. Em algumas regiões do país, a expectativa de vida é de 84, 85 anos. Né? Um outro bom motivo para falar de previdência complementar é porque a gente não tem muito hábito de poupança pessoal no Brasil. A gente tem dois motivos para não ter esse hábito. Primeiro, que as pessoas nem sempre ganham, né, para ter uma poupança pessoal. Elas ganham e gastam tudo com as necessidades básicas, né, com as necessidades primordiais. E o segundo fator é que a gente não tem mesmo formação de educação financeira para isso. A gente não faz poupança nem de 10 reais por mês. E quando eu falo isso para os mais jovens, né, falo, cara, poupar é uma questão de você ter o hábito. Por exemplo, comece com 10 reais por mês. Quase todo mundo pode guardar 10 reais por mês. Aí, normalmente os mais jovens me dizem assim, mas para quê? Em um ano eu vou ter 120 reais. Para que serve isso? Então, se você não poupar 10 reais por mês, em um ano você vai ter zero. Né? Não sei o que é esse argumento, mas ele existe. As pessoas dizem assim, não. Que é aquela história que fala assim, contrate não sei o que, papapá, R$1 por dia. De fato, R$1 por dia são 30 reais por mês. 30 reais por mês vezes 12, já deu um valorzinho aí. Já chegou num valorzinho. Não, aqui no Brasil a gente. Não. A gente não tem muito esse hábito. Né? Então, você contratar uma previdência sempre é uma forma de você incorporar hábito de poupança. Né? E uma outra coisa que é legal pensar também é que há uma dificuldade muito grande hoje das famílias auxiliarem os parentes de terceira idade. Né? Quem é que pode hoje dizer assim, não, estou sustentando minha avó, tranquilamente, né? Estou sustentando meus avós, estou sustentando meus filhos, eu, meu marido, eu, meu companheiro, minha companheira, nós estamos juntos aqui, sustentando. Tá, difícil. Nem todo mundo, a maior parte das pessoas não pode incorporar isso. Né? E mesmo para os filhos, às vezes fica bem complicado. Eu lembro quando a minha avó precisou de cuidados mais, não eram todos os filhos que podiam. Né? Os que puderam ajudaram, mas não eram todos. Mas, enfim, né? Tem muitas razões para isso. A contratação da Previdência, da Previdência Complementar, pode nos dar uma qualidade de vida, uma certa liberdade na velhice, pode recompor o nosso poder aquisitivo, vai receber o valor do INSS e vai receber da Previdência Social e vai receber mais o rendimento da Previdência, pode ficar legal, né? E, ao mesmo tempo, você está guardando um dinheiro que, se você morrer antes do período da sua aposentadoria, esse dinheiro vai ser revertido para os beneficiários, aquele valor acumulado vai ser revertido pelos beneficiários. E a Previdência tem alguns benefícios tributários interessantes, embora eu não entenda direito tributário, mas ela acaba sendo um referencial importante, inclusive na declaração de imposto de renda,
quem faz aportes na Previdência tem alguns benefícios. A Previdência que eu quero falar com vocês, ela é privada e é facultativa. Ok? Só contrata quem quer. E ela é um contrato privado, tem nada a ver com a Previdência Social. Ela pode ser operada por entidades abertas ou entidades fechadas. As entidades abertas são chamadas de entidades abertas de previdência complementar, EAPC. E as entidades fechadas são chamadas de entidades fechadas de previdência complementar. Qual é a diferença entre elas? A entidade fechada são os fundos de pensão. Eles são planos fechados só para quem está numa determinada condição. Por exemplo, quem trabalha no Banco do Brasil e optou por fazer parte do Previ, que é o plano de previdência complementar fechada dos funcionários do Banco do Brasil. Quem trabalha na Petrobras e faz parte do Petros, optou por fazer parte, aderiu ao Petros, que é o programa de previdência complementar fechada dos funcionários da Petrobras. E assim vai, a FUNCEF para a Caixa Econômica Federal, o Postales, que é dos Correios e Telégrafos. Esses são chamados fundos de pensão. São fechados, são só para uma categoria. A Associação Brasileira, a OAB também tem. A Associação Brasileira das Entidades de Previdência Privada, das Associações de Previdência Privada, tem 291 entidades fechadas de previdência complementar. E a entidade aberta de previdência complementar é um plano de previdência privado, porque é entre particulares, feito por qualquer entidade de previdência registrada junto ao Conselho Nacional de Seguros Privados e à Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, e que trabalhe com operação de previdência complementar aberta. Eu posso contratar, a Vitória pode contratar, o Rômulo, a Mônica, a Núbia, a Aline, a Nádia, quem quiser, pode contratar, porque ela é aberta. Não precisa ser da OAB, não precisa ser da Petrobras, não precisa ser dos Correios e Telégrafos, qualquer um pode chegar e contratar, por isso que ela é aberta. Qual é a ideia? Que você vai depositando, forma um fundo para você, e que depois esse fundo, aplicado com um monte de outros, vai dar uma renda que permita você receber um valor mensal após um X tempo de contribuição, que é o período em que você vai formar a sua reserva. Durante aquele período da sua reserva, você pode resgatar, você pode aumentar o valor do pagamento, você pode tomar um empréstimo em relação àquele valor, várias coisas que podem ser feitas. Tem lei complementar que cuida disso, tem resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, tem circular da Superintendência de Seguros Privados. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse assunto, eu recomendo que você entre no site da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e você vai achar circulares que tratam. Mônica, fundo de pensão são as entidades fechadas de previdência complementar. Petros, Previ, FUNCEF. Por que eles são fechados? Porque eles só podem ser vendidos para quem seja funcionário da Petrobras, para quem seja funcionário da Caixa Econômica Federal, para quem seja funcionário dos Correios Telégrafos. As entidades abertas, que aí quem é que pode vender? Quem que vende? Bradesco, a Bradesco Previdência Privada, Sul América Previdência, o Itaú Previdência, Santander tem Previdência, quem mais tem Previdência? Meu Deus do céu, esqueci o nome deles. Tem um monte de seguradora que tem também uma previdência privada junto. Se vocês entrarem no site da SUSEP, o Banco do Brasil tem previdência, ele tem o fundo de pensão, legal, Maria Paula, muito obrigado.
Ele tem um fundo de pensão que é só para os funcionários dele e tem a previdência. Quem regula as fechadas? Ali, ó. Ali, ó. Tá no slide. São privados e facultativos, porém fortemente regulamentados pelo Estado, por meio do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados, e aí estão todas as normas. A Lei Complementar 109/2001 e todas e toda a regulação, que são essas resoluções e circulares, tá? Só vias abertas, não, aqui, tá? São as normas das abertas. E a fechada, quem regulamenta é o Estado também, tem lei para elas, beleza, tá? Todo mundo tem regulação. O que é legal a gente entender, Prudential era o nome que eu queria. Prudential é uma seguradora privada que tem uma ótima experiência. Eu não ganho nada para falar da Prudential, mas é porque ela realmente tem uma ótima experiência em seguros de vida e em previdência complementar aberta. Então, eu já dei muitas palestras lá e já dei muita aula para eles, gosto muito do jeito deles trabalharem, são muito dinâmicos, e então eu queria lembrar o nome dela para falar. Essa não tem nem banco, você vê que ela não está ligada a nenhum banco. Mas ela existe como uma empresa de seguro e previdência. Pronto. E tem outras tantas. Sul América também não tem banco. E tem seguro e previdência. A Allianz não tem banco, mas tem seguro e previdência. Tá? Agora, o que precisa entender é como é que funciona o custeio. Lá na Previdência Social, agora esquece aberta e fechada, lá na Previdência Social, lá na do governo, o sistema é de repartição simples. Cada trabalhador que está em idade ativa, economicamente ativo, ele contribui mensalmente a uma solidariedade entre todos nós, trabalhadores, e quando a gente adquire uma das possibilidades de se aposentar, ou por idade, ou por tempo de contribuição, enfim, a gente vai pedir o pagamento do benefício, que vai sair daquele fundão, daquele fundo enorme, composto por todos os brasileiros e brasileiras, e estrangeiros e estrangeiras em situação regular no país, que tiverem contribuído para a Previdência. Bom, num sistema privado, funciona como regime de custeio, mecanismo de custeio de capitalização. Ou seja, eu vou contribuir para a minha própria previdência, vocês vão contribuir para a previdência de vocês de forma individualizada. É uma poupança individual. E por que isso dá certo? Para que pague depois aquilo que foi combinado. Então, eu entrei agora num plano de previdência, eu estou com 30 anos e vou contribuir até completar 65. Portanto, eu vou contribuir 35 anos, certo? 35 anos. Quando eu fizer 65, no meu aniversário de 65, eu vou passar a receber R$3.000 mensalmente até o meu óbito, até o meu falecimento. Isso é um plano de previdência. Dos 30 aos 65, aquilo que eu contribuir fica lá no meu nome. Eu posso acompanhar todo dia, se eu quiser. Estou lá na Previdência e ó, está no meu nome. É meu. Como é que eles conseguem uma rentabilidade melhor do que a que eu conseguiria se eu fizesse esse aporte mensalmente numa conta? Porque eles não investem só o meu dinheiro. Eu vou investir o meu dinheiro. Eles vão investir o de todo mundo. E aí é muito dinheiro. É por isso que é muito mais rentável você ter uma previdência do que você fazer poupança por conta própria. Até porque nem sempre nós somos bons investidores. A gente não entende de fundos, a gente não entende de CDB, CDI, fundos imobiliários, a gente não entende nada disso. Fez curso na XP para entender disso. Então você entrega para pessoas que entendem e cuidam disso o dia todo. E você entrega lá sua contribuição mensal, R$300, R$500, R$1.000.
Espera aí que tem uma pergunta do Glauber aqui. Professor, desculpe a falta de atenção. Mas a diferença entre a previdência complementar fechada ou aberta é o órgão fiscalizatório? Não. Isso é consequência. A previdência complementar fechada só pode ser oferecida para um grupo de pessoas que tem uma característica própria. São funcionários do Banco do Brasil. São funcionários da Petrobras. São funcionários da Caixa Econômica Federal. São advogados do Estado de São Paulo, então tem a OAB prévia. Entendeu? Fechado. Só pode aqueles. Ah, mas eu tenho o meu amigo Joãozinho, joga futebol comigo de sábado à tarde, ele é super gente boa, ele não pode ser aqui da OAB? O que ele faz? Ele é farmacêutico? Não pode. Tem que ser advogado. E lá no Petros? Ele é farmacêutico na Petrobras? Não. Então não pode. Mas ele não vai ficar descoberto. Ele tem a possibilidade de contratar uma previdência complementar, porque ela complementa a do governo, aberta, que é vendida para qualquer um de nós, independente do que a gente faça. Ambas são fiscalizadas, são reguladas, são como tudo que é dinheiro de muita gente, tudo isso é regulado. O banco, as financeiras, as empresas de crédito, por quê? Porque elas trabalham com dinheiro de um monte de gente. Então, é regulado também. Mas um de um jeito, outro de outro, tá? Então, acho que agora ficou de bom tamanho. Espero ter sido claro. Ok, Cláudio, tudo bem, fica tranquilo. Obrigado aí. Então, vamos voltar aqui. Beleza. Ok. Então, no nosso caso, aqui no exemplo, você começou aos 30, vai até aos 65, contribuiu 35 anos, vai começar a receber seus 3 mil reais. Lá da Previdência do governo, você vai receber mais 3 mil, vamos supor. Pronto. 6 mil reais é o que você tem para viver. Todo mês vai ser depositado na sua conta e é o que você tem para se virar na vida. Para viver, para custear as suas despesas. Tá? Bom, quais são os termos técnicos usados tanto para a previdência complementar aberta como para a fechada? Esses são os mesmos. O participante, que é a pessoa que contrata, a pessoa que adere ao plano de previdência. O patrocinador, que é o empregador que oferece o plano de previdência. E quando ele for um sindicato, uma associação, um órgão classista como a OAB, ou ele for setorial, uma empresa de um determinado setor, aí ele é chamado de instituidor. Tá? No nosso caso, se você contratar direto, sem um empregador e sem um instituidor, você vai ter o participante e a empresa de previdência. Só isso. Você chegou lá na Prudente, ou chegou lá na Aliança, ou chegou lá na Sul América, ó, quero contratar uma previdência. Beleza. Não tem patrocinador e não tem instituidor. Pode ter estipulante, que é a pessoa física ou jurídica responsável por contratar o plano em entidades abertas para um grupo de pessoas. Então, nós temos uma entidade aberta, mas tem um estipulante aqui, que é quem vai organizar tudo. Ele pode ser o representante do participante, que é você que aderiu àquilo, e pode ser também um estipulante instituidor, quando ele participar total ou parcialmente do custeio do plano. Então, vamos admitir que o Bradesco fala assim, a Bradesco Previdência diz, nós vamos ter um estipulante aqui, esse estipulante vai pagar uma parte do plano e você vai pagar a outra. Então, ali, além de estipulante, ele é também instituidor, que está assumindo uma parcela. E ele pode ser chamado de estipulante averbador, quando ele não participar do custeio, ele simplesmente participa da organização. É o caso da Visa. A Visa diz, quero ser estipulante averbador. Quem tiver cartão de crédito Visa, pode vir aqui e contratar uma previdência. Vocês vão pagar a previdência. Eu só vou organizar e vou conseguir um preço legal junto à empresa de previdência, porque eu vou ter muitas pessoas que vão contratar isso. E como eu vou ter uma massa,
eu vou ter um preço melhor. É possível. Pode ser feito, tá? Mas daí ela não vai pagar. Alguém já me perguntou disso aqui na sala de aula. Então, esse é o momento da gente tratar do assunto. Na previdência aberta, que qualquer um de nós pode contratar, tem duas formas mais comuns de contratação. Uma é chamada de VGBL e a outra de PGBL. O V é como fosse um seguro de vida, que pode ser também uma previdência. E o P é uma previdência, um plano gerador de benefícios livres, que pode se tornar um pagamento antecipado no caso de morte daquele que contratou. Bom, vamos lá. O que é o benefício livre? Benefício livre é porque você que vai fixar qual é o valor. Para um pode ser fixado que ele vai pagar 1.000 por mês para ter um rendimento lá na frente de 5.000 reais. O outro vai pagar 300 reais para ter lá na frente um rendimento mensal de 800 reais. É livre. Cada um contrata como quer. O que eles fazem, basicamente? A acumulação de recursos. Esse período de acumulação de recursos é chamado de período de diferimento. Você está acumulando. Para que no futuro você tenha uma renda mensal, que pode ser vitalícia até você morrer, ou por um período determinado. Então, vamos admitir que eu contratei com 30 anos, paguei até os 65, esse foi o meu período de diferimento, para receber, aos 65 anos, um valor em pagamento único. Quanto é que eu acumulei lá? Eu acumulei 500 mil reais. Ok. Eles vão me pagar 500 mil reais quando eu fizer 65 anos. Ou, nos 65 anos, eles vão começar a me pagar um valor mensal, 3 mil reais, né, que a gente tinha colocado no exemplo, 3 mil reais enquanto eu viver. No momento que eu for a óbito, parou. Ou ainda, eu combinei num contrato que eles vão me pagar 5 mil reais por 10 anos, depois dos 65. Aí, quando chegar nos 75, para. Eu combinei um valor maior, vocês viram que a gente saiu de 3 para 5 mil, mas eles vão pagar só 10 anos. E se eu não viver 10 anos? O que tinha lá que era seu vai ser pago para os seus beneficiários, para os beneficiários que você tiver indicado. Porque no momento que você contrata a Previdência, já te perguntam quem é o seu beneficiário. Eu acabei de fazer uma coisa que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco, a transferência da minha previdência de um banco para outro, de uma empresa de previdência, que era ligada a um banco para outro, e a primeira coisa que eles me perguntaram é quem era quem era o meu beneficiário. Primeira coisa que eles perguntaram, quando eu fiz essa transferência. O VGBL, ele é classificado como um seguro de pessoas. Já o PGBL é classificado como previdência. E qual é a principal diferença entre eles? Basicamente, é o tratamento tributário. Em ambos, vai incidir imposto de renda apenas no momento do resgate, se você quiser tirar o dinheiro que você acumulou, ou quando você começar a receber a renda. Aí vai incidir. No VGBL, o imposto de renda incide sobre os rendimentos. Já no PGBL, ele incide sobre o valor total a ser resgatado ou recebido sob a forma de renda. Qual que é melhor? Não sei. Não sei. Qual que é melhor do ponto de vista tributário? Desculpa, não sei. Aí tem que falar com o tributarista. Ou com o corretor de seguros. Tá? Mas é isso. A diferença é só essa. É o regime tributário. E o mercado criou essas duas formas, porque havia uma outra forma antigamente, que era a previdência tradicional, que deixou de existir. Porque tinha muitos problemas de sustentabilidade, em razão dos desatinos da economia brasileira. Então,
foi substituído por essas duas modalidades e top. Essa tem sustentabilidade. Uma entra como seguro de pessoas, mas você faz essa acumulação e recebe depois, tal. E o outro já entra como previdência. E aí, então, você tem que estudar o que é melhor para o seu regime tributário, até por conta de como é que você faz sua declaração de renda. Porque como que incide ao imposto de renda, você tem que estudar com o seu contador. Acabei de receber essa informação do menino lá para onde eu passei a previdência. Ele falou, olha, só tem que sentar com a sua contadora, porque tem que discutir com o seu contador, com a sua contadora, para discutir com ele o que é melhor para a senhora fazer. Aqui tem uma opinião do Glauber. Entendo que seria errado a cobrança de imposto de renda sobre a previdência, pois o fato gerador seria uma renda, não uma previdência, acumulação da própria economia. Será que o raciocínio está correto? Ó, Glauber, é como eu te disse, né? Como eu não entendo de direito tributário, eu sou muito... direito tributário, eu sei só o básico, que eu aprendi lá na faculdade, por duas razões. Primeiro, que é uma área que não me interessa, né? Tem muita coisa que me interessa, mas essa não me interessa. E segundo, porque eu tenho um grande amigo há mais de 30 anos, que é um gênio do direito tributário, o professor Marco Antônio Ruzene, um gênio do direito tributário. E adivinha, né? Já adivinhou? É isso aí. Antigamente eu ligava, né? Falava com ele, oi, tava. Agora eu só mando um WhatsApp assim, Rusa, não tô entendendo isso aqui, tá? Peraí, fala isso. Às vezes é para dar uma aula, ou às vezes não parecer, Rusa, não tô entendendo porque isso. Ele falou, pega lá o artigo tal, resolve assim, pronto. Fica uma desgraça. Aí que eu não aprendo mesmo, porque ele tira todas as minhas dúvidas, ele resolve todos os meus problemas, né? Então, quem for investir, ou quem tiver um cliente que quer uma recomendação, tal, não deixe conversar com o corretor de seguro, ou com um contador, ou com os dois. Com os dois. Vai ser o melhor caminho. Agora, olha que interessante. Passou uma outra pergunta aqui que eu já vou responder já. Olha que interessante. Na cobertura de previdência complementar, você pode colocar outras coberturas. Um pecúlio por morte, um pecúlio no caso de invalidez. O que é pecúlio? É um pagamento de um valor único em razão da morte do participante, ou um pagamento de um valor único em razão da invalidez total e permanente. Você pode prever uma pensão por morte, pagamento de um valor periódico com um beneficiário que você vai indicar, no caso do participante morrer. Uma renda por invalidez, pagamento de um valor periódico para o próprio participante, para o próprio contratante, no caso dele vir ficar inválido. Ora, uma das coisas que faz você escolher bem uma previdência são as taxas que você vai ter que pagar. É por isso que eu estou saindo de onde eu estava indo para outra. Porque a taxa de administração estava um absurdo, ainda tinha uma taxa de carregamento, tinha taxa de performance. E eu falei, peraí, né? Pode ser que tenha no mercado quem me ofereça coisa melhor, e achei. Falei com 2, 3 amigos e achei. O que é a taxa de... Nada disso é ilegal. Só que em termos de mercado, de concorrência, às vezes é excessivo. Taxa de administração é um percentual cobrado pela empresa de previdência sobre o patrimônio acumulado do plano, para fazer a administração. O que é fazer a administração? É verificar qual é o melhor investimento, aplicar, fazer a administração, gerenciamento. A taxa de carregamento é um valor ou percentual aplicado sobre cada contribuição paga ou benefício recebido pelo participante. Podem ser contratadas, podem ser cobradas para cobrir as despesas administrativas ou para remunerar os serviços prestados na gestão do investimento. E tem ainda uma taxa de performance, que é cobrada pelo fundo de investimento, então aplicados os recursos do plano, no caso de estar prevista no regulamento do plano, porque na Previdência, eu devia ter dito isso antes, desculpe, na Previdência não chama apólice, chama regulamento. No caso de estar previsto um regulamento, e caso tenha, o fundo tenha uma performance acima da combinada. Então, olha só, vai ter uma taxa de performance aqui. Eu estou calculando para você 3% ao ano.
Se a gente tiver uma rentabilidade de 4% ao ano, eu vou ganhar uma coisa em cima desse 4%. Ok, beleza, aí é gostoso de pagar, porque você teve uma rentabilidade superior. Mas taxa de administração, taxa de carregamento, em havendo concorrência, você pode escolher quem vai te cobrar menos. Assim como o banco cobrar a taxa lá na nossa conta bancária. Você escolhe. Santander me cobra, o Santander me cobra 13 reais todo mês para eu receber o dinheiro da minha conta salário e passar para outro banco. 13 reais. Porque eu faço isso. Mudei a conta salário. Pedi para mudar. Não quero mais. Que isso? 13 conto para não fazer nada. Sendo que aplica o dinheiro da gente aí direto. Ah, enfim. Os bancões vão ter que se virar agora em função das fintechs, né? O que é uma boa coisa. Concorrência é a melhor coisa do capitalismo. Aliás, o capitalismo só tem uma coisa boa: a concorrência. O resto é tudo ruim no capitalismo. As taxas servem para auxiliar no custeio das despesas administrativas. Tudo bem, estou de acordo, né? Mas as entidades não precisam cobrar todas. Por exemplo, as entidades abertas não costumam cobrar carregamento para ficarem mais legais no mercado, né? Para terem maior apetite concorrencial, elas não costumam cobrar o carregamento, mas a administração cobra. E algumas entidades fechadas não cobram a administração, exatamente porque elas não visam lucro. As entidades abertas visam lucro, né? Então, não tem muito. Você pode fazer o seu resgate, que é quando você solicita a retirada de valores que estão lá. Você pode fazer o resgate total ou resgate parcial. Nas entidades abertas, pode ser solicitado durante o período de diferimento, né, o período de acumulação. E nas fechadas, só pode ser feito o resgate quando houver a quebra do vínculo empregatício com o patrocinador ou instituidor. Então, você não é mais funcionário do Banco do Brasil, não é mais funcionário da Caixa, não é mais funcionário do Correio, você fala, quero fazer meu resgate. E aí vai incidir o imposto. O participante pode efetuar, como eu disse, resgate parcial ou total. No caso da entidade fechada, se acabou o vínculo empregatício, vai ter que ser total, né? Vai deixar o dinheiro lá. O parcial é permitido apenas para os planos chamados de instituídos, aí que é uma outra modalidade, e os valores do resgate, sim, como eu disse, tem imposto de renda. E no caso do falecimento do participante durante o período da acumulação, o saldo que está acumulado é pago aos beneficiários, como eu disse, é a primeira pergunta que te fazem. O que eu fiz agora recentemente foi a portabilidade. Eu chamei transferência, mas não é transferência, chama portabilidade. Eu peguei minha reserva acumulada e levei para outro plano de previdência. Nas entidades abertas, como é o meu caso, você pode realizar a portabilidade para plano até da mesma entidade. Tem um outro plano lá que te interessa mais. Por exemplo, você ia fazer o aporte até 65 anos para receber 3 mil. Você resolve fazer o aporte até 68 anos, acrescentar mais 3, para receber 4.500. Aí você fala, quer dizer, vou mudar para esse outro plano aqui. Eu vou pagar um pouquinho mais, mas vou ter uma rentabilidade maior e vou ter um prazo de diferimento, pouca coisa maior. 3 anos só. Tudo bem, se você entender bastante o assunto, ou tiver um bom corretor de seguros, ele vai te orientar com toda certeza. Agora, você não faz portabilidade de P para V, nem de V para P. Então, aí você tem que contratar mesmo essa outra modalidade. Alguém já perguntou aí, é partilhável ou não? Passou por aqui essa pergunta. Então, vamos ver como é que a terceira turma do STJ decidiu esse assunto. Ela disse assim, apenas no momento em que são transformados em renda, não sendo mais possível o resgate do valor acumulado, o plano passaria a ter natureza de seguro ou pensão, sendo o valor acumulado e a renda recebida, portanto, incomunicáveis e não partilháveis. Enquanto estiver na fase de acumulação, no período de diferimento, e por isso possam ser resgatáveis, os planos têm natureza de um investimento como outro qualquer e são, sim, comunicáveis e partilháveis.
Dois os fatores. Primeiro, saber se o plano é aberto ou fechado. E se há possibilidade ou não de resgate do valor acumulado. Apenas nos planos de previdência aberta, que ainda não tiverem sido convertidos em renda, é possível o resgate do valor acumulado e as contribuições são comunicadas. Tá? Tem bastante material sobre isso nesses sites especializados, Migalhas, Conju, Jota, tem Empório do Direito, tem bastante material sobre isso. Vale a pena vocês se aprofundarem, porque aqui eu não vou conseguir. Mais recentemente, foi lançado, e já está regulado pela SUSEP, um produto de assistência financeira muito interessante, que é um empréstimo concedido com os recursos próprios da entidade aberta de previdência, ou da sociedade seguradora, ou ao titular ou ao assistido do plano de previdência, aberta, estruturado em qualquer regime financeiro, a titular do plano de pessoas, estruturado no regime financeiro de capitalização, que é o seguro individual. Seguro de pessoas coletivo não tem individualização, é repartição simples. A assistência financeira é um contrato por meio do qual a pessoa física participante do plano recebe um empréstimo que tem como garantia o valor que está lá acumulado da previdência dela. Ou seja, muito bom. Você está lá com um valor acumulado, você pega um empréstimo de você mesmo, gerido pela Previdência, com taxas melhores, porque você tem lá uma garantia em pecúnia, uma garantia em dinheiro. É muito bom isso. Tá? No começo, causou um pouco de impacto, que dizia assim, pô, vai emprestar, o cara tem dinheiro lá. Isso não é justo. Tá? Mas, veja, é diferente do resgate. Você não está fazendo resgate, porque se você tem 100 mil e você resgata 70, que você está precisando de dinheiro, só fica 30 mil lá rendendo. Então, aquele combinado no começo, você ia começar com 30 anos e até os 65 para receber 3 mil, acabou aquele combinado, que você tirou 70 mil. Então, não dá mais, vai ter que adequar aos valores decorrentes do resgate. Agora, se você pega emprestado 70 mil da Previdência, seu dinheiro continua lá, e você paga para ela depois, e para ela não vai te pedir nenhuma garantia, porque ela tem esse dinheiro lá, isso tudo vai estar no contrato. E se você não pagar, ela vai resgatar, não como participante, mas vai resgatar como credora, porque aquela era a garantia de crédito. Legal, são produtos novos. Eu selecionei aqui para vocês uma bibliografia sobre títulos de capitalização, porque tem título de capitalização que pode ser transformado em seguro de vida, então vale a pena vocês conhecerem. A professora Ivy Cassa, que também é um novo valor do direito seguro, tem 2 trabalhos que eu considero sensacionais. Um está num livro que eu tive a honra de ajudar a organizar junto com o professor Bruno Miragem, um livro chamado Direitos Seguros, Fundamentos do Direito Civil, Empresarial e do Consumidor. Foi publicado em 2014. A professora Ivy escreve lá o controle de cláusulas abusivas em planos de entidades abertas de previdência complementar, um belíssimo artigo. E ela também escreve um livro que é fruto do mestrado dela, que é o Contrato de Previdência Privada, foi publicado pela MP Editora em 2009, é um ótimo livro também. Fora isso, se vocês tiverem interesse de pesquisar mais sobre o assunto, vocês podem achar na FenaPrevi, que é a Federação Nacional das Entidades de Previdência e das Seguradoras de Vida, ou na FenaCap, que é a Federação Nacional das Entidades de Capitalização. Vale a pena
pesquisar lá, eles têm bastante material para vocês conhecer. Então, vou mandar depois para vocês os meus contatos pessoais. Caso queiram entrar em contato por alguma razão, caso queiram conversar. A Leila está dizendo, esse tipo de financiamento atrela a Previdência como garantia do contrato, o valor fica bloqueado até o pagamento total. Sim, sim, porque é garantia, exatamente. O maior benefício é a taxa de juros, que é menor. Sim, porque a garantia já está lá, né? Então a taxa de juros é menor. Pois a financeira ou o banco não tem risco nenhum. Correto, correto, Leila. Muito obrigada. Sua explicação ficou 10 vezes melhor que a minha. Tenha dúvida nenhuma. E a Leila ainda diz, temos que ficar atento à tributação. O VGBL normalmente é para quem não declara ou é isento. Olha lá, viu? Como quem entende dá uma aula aqui. Pô, Leila, se eu soubesse, tinha deixado você dar essa aula. E eu ficava aqui só aprendendo. O PGBL funciona bem para quem faz a declaração completa, isso mesmo. Normalmente é tributado na fonte. Boa, é isso aí. Nada como quem entende. O Glauber tem um ha-ha-ha. Até onde sei, o VGBL não é incluído no inventário. Está aí a explicação que a gente trouxe. O Glauber falou aqui atrás. A Leila disse assim, professor, era assim mesmo que funcionava. Fui funcionário do banco e tínhamos a previdência na modalidade 5x4. O banco entrava com 5% sobre o salário e o funcionário com 4%. Era um plano muito vantajoso. Eu acho que você estava no Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil realmente dá uma condição bem legal, sim, para os seus funcionários. Aqui no Rio teve um problema com o OAB Prévio. Um problema com o OAB Prévio teve também em São Paulo. Mas acho que está encaminhado. Que eu saiba, está tudo resolvido, sim. Mas é sempre bom a gente se informar. Eu não achei mais nenhuma dúvida aqui. Me parece... era o Bradesco. O Bradesco também. É uma condição muito bacana para os seus funcionários. Legal. Não, mas dá sim. Eu tenho um monte de amigos que trabalham no Bradesco e tem previdência e, vão aposentar bem melhor que eu. Professora, parabéns pelo esforço em nos trazer um assunto tão extenso, complexo. Obrigada, Paulo. Um abraço para vocês também. Em Goiânia também tem problema com a AB Prévia, querido. É isso aí. Amei o curso. Obrigada, Alani. Eu agradeço muito. Eu estou à disposição de vocês. A gente volta a se encontrar por aí. Eu vou propondo outros cursos ao longo deste ano, do ano que vem. Esse ano acho que vai complicar, porque como tem agora esse período eleitoral, depois vai ter Copa do Mundo, os nossos horários estão ficando muito apertados, mas em algum momento aí a gente volta a se encontrar. É uma honra trabalhar para a Escola Superior da Advocacia em São Paulo. Quero agradecer publicamente ao nosso diretor-presidente, o professor doutor Flávio Tartucci. Quero agradecer a todo o pessoal da escola que trabalha na base aí para esses cursos acontecerem, o Eric, a moçada toda que faz aqui a nossa base de apoio. Muito obrigado. E aí, quem gosta de trabalhar nessa área, como é que começa? Começa participando de entidades em que o assunto é discutido. Por exemplo, a Associação Internacional de Direito de Seguro, a IDA Brasil, ela tem um grupo de estudos de previdência. A Academia Nacional de Seguros e Previdência também tem um grupo que estuda previdência. Você pode encontrar isso também nos sindicatos corretores, o pessoal que está nas comissões que estudam previdência. Enfim, vai juntando aí com a moçada que estuda o assunto e que, com certeza, você vai achar o seu caminho. Até porque, se você gosta do assunto e conhece já conhece bastante, não tenha dúvida que você vai achar o seu caminho. Muito obrigado a todos e todas, muito obrigado pelas carinhosas mensagens que estão deixando aqui no chat. Grande abraço para vocês. Eu vou passar os slides agora e, com certeza, vocês recebem muito em breve. Qualquer problema, só falar comigo, tá bom? Vocês me acham nas redes sociais, aí tá tranquilo. Grande abraço, fiquem com Deus e muitíssimo obrigado pela atenção e o carinho dessas últimas 10 horas que nós passamos juntos, tá bom? Forte abraço, pessoal. Obrigado, viu?